continuando de onde nós paramos, tá? Então falei aí que Colombo ele vai até a rainha Isabel, consegue uma entrevista com ela e vai expor o plano dele para ela. Obviamente, no primeiro momento, ela vai ficar bem duvidosa da situação, não vai acreditar muito, tá? E nem vai querer também investir. Mas então a primeira entrevista ele não tem assim um positivo da rainha para fazer a viagem. Mas pouco tempo depois, né, talvez alguns meses depois, ele consegue mais uma entrevista com ela. Nessa segunda entrevista ele vai expor todo o plano dele de uma maneira muito clara e tentando convencê-la. E ele consegue fazer isso. Ele convence a rainha Isabel, tá, de fazer de investir, né, nessa navegação que seria inédita no mundo. Tá? Então os navegadores não se arriscavam a viajar muito distante do continente e muito menos ir para uma região que eles desconheciam por completo. Tá? E ela resolveu investir. Ela falou: vou financiar para vocês 3 navios, tá? Que vão ser, se eu não me engano, 2 naus e uma caravela, que era Santa Maria, Nina e Pinta, e tripulação, tá? Vocês vão se encarregar de conseguir o máximo de tripulação que vocês conseguirem para os 3 navios, e aí vocês têm a minha autorização para desembarcar. Obviamente tinha ali, né, foi feito um acordo comercial entre eles. O Napoleão vai falar, Napoleão, gente, o Colombo vai falar o seguinte: olha, tudo bem, vou fazer a viagem, é tudo que eu queria realmente, mas se eu descobrir novas terras, o que eu ganho com isso, né? Então é feito um acordo, um tratado entre eles, nas quais o Colombo colocou o que ele pretendia e a rainha também, tá? Essas terras descobertas por ele ficaria sob domínio da Espanha, seriam colônias espanholas. Toda a riqueza dessa colônia seria explorado pela Espanha, tá? E o Colombo, o que ele ganhou com isso, Sora? Ele ganhou o título de vice-rei de todas as terras, ou seja, nas terras descobertas ele seria a maior autoridade. Ele ganhou também o título de hereditariedade, ele poderia passar isso para o filho mais velho dele. Ele também conseguiria cerca, assim, se eu não me engano, 10% de toda a riqueza descoberta seria paga a ele, e mais também uma grande porção de terras para o usufruto dele e da família dele, também com o título de hereditariedade. Tá? Aí eles conseguem a tripulação, ele sai dali, ele parte para a conquista da tripulação, os navios ele já tinha, e eles conseguiram lá um grande número de homens que vão, né, se aventurar junto de Colombo e um dos irmãos Pinzon. E eles saem do porto de Palos em agosto de 1492. Palos era uma cidade portuária da Espanha, e ali eles desembarcam e tomam rumo para o leste, né, o oeste da terra, aí navegando para uma região que eles desconheciam por completo. Aí ele vai usar como área de reabastecimento dos navios as ilhas portuguesas, a ilha de Açores, a ilha Madeira, e aí ele toma rumo, né, vou mostrar no mapa para vocês aqui. Ele toma rumo aqui, sai do porto de Palos, passa pelas ilhas aqui, ó, Madeira, ilha Açores, e aí ele segue viagem nessa primeira linha aqui, ó. Ele segue viagem. Depois dessas ilhas não vai ter mais nenhuma ilha para se reabastecer, e ele segue viagem fazendo o cálculo dele, tá? Quando ele chega mais ou menos na metade da viagem, fica nítido, tá, que os cálculos dele estavam errados. Ele sabia que ele tinha feito os cálculos errados antes de sair. Na verdade, ele fez um cálculo, né, mapeando toda a situação, mascarando toda a situação, mas ele sabia que ele não tinha nenhum cálculo exato das terras das Índias. Tá? Então ele meio que enganou as pessoas para isso. E ele teve uma baita de uma sorte, né? Porque quando chega na metade da viagem, né, eles começam a ter que racionar alimento e água.
e ele começa a fazer a contagem. Nesse período que ele começou a racionar alimento e água, os tripulantes, né, que serviam nos navios começam a ficar desesperados. Né? Daí eles começam a perceber que eles estão correndo um sério risco de vida. E o resultado foi que quase teve um motim no navio, nos 3 navios. Né? O motim seria uma revolta dos tripulantes para tomar dos oficiais o navio. E a ideia deles era voltar, tomar os navios e voltar para a Espanha. Só que, olha só, eles já tinham percorrido uma longa distância e já racionando alimento e água. Se eles voltassem, eles iriam morrer do mesmo jeito. O Colombo, então, ele tinha uma lábia danada, ele convenceu os tripulantes a não fazer nada disso. Não houve motim nenhum, houve só um boato dentro do navio, começou um zum, zum, zum. E ele conseguiu convencer os tripulantes a não fazer isso. Aí ele faz uma promessa de quem fizesse, avistasse a terra pela primeira vez, teria ali uma recompensa em ouro e tudo mais. E os homens então ficaram empolgados com a fala de Colombo e ele continuou a viagem. Tá? Quando ele vai se aproximando, e ele não sabia exatamente para onde estava indo não. Quando ele estava se aproximando mais ou menos aqui das pequenas ilhas aqui no Caribe, ele começou a perceber alguns sinais no navio. Por exemplo, presença de algas marinhas, né, batendo no navio, é sinal de que está por perto de terra. Aí logo depois eles percebem à noite, né, a presença de pernilongo, de mosquito. Tá? E aí eles ficam bem atentos. Aí quando amanhece o dia do dia 12 de outubro de 1492, o primeiro homem, né, eles estão vendo muito nevoeiro, que é outro sinal de terra próxima. Eles estão sob um denso nevoeiro quando o primeiro homem grita terra à vista. Era uma ilhazinha chamada Ilha Guanaane pelos indígenas, que ele batizou de San Salvador. Tá? Aí eles vão aportar nessa ilha, vão adentrar a ilha, tá? Ficam encantados com o que eles veem, animais que eles nunca tinham visto até então, até que eles se encontram com os primeiros habitantes da ilha, que são os indígenas, que ele batiza assim de indígena, de índios, porque ele acreditou que tinha encontrado as Índias. Para ele estava nas Índias. Então ele vai entrar em contato com esses índios que andavam, ele fala na carta dele, ele escreve uma carta falando sobre isso no diário também, que ele descreve esses índios, andavam nus, né, tinha pele morena, os cabelos lisos e longos, né, então ele faz uma descrição. E o primeiro contato deles é um contato pacífico, um contato amigável que, como eles não conheciam a língua um do outro, eles se comunicavam através de gestos. E ele passa um tempo nessa ilha, se torna amigo desses primeiros indígenas, e esses indígenas levam, eles já tinham alguns objetos em ouro, que chamou a atenção bastante de Colombo, e eles levam o Colombo para a ilha de Cuba, que é aqui, a ilha de Cuba, e nessa ilha de Cuba eles dizem, é aqui que a gente encontrou ouro. Lógico que eles não vão falar assim, vão falar com sinais. E aí eles vão fazer lá a procura do ouro, encontra muito pouco ouro, que não vai despertar interesse muito deles, encontra muito pouco ouro, mas aí ele resolve voltar para a Espanha e anunciar sua nova descoberta. Aliás, sua incrível descoberta, que foi a descoberta da América, mas até então ele não sabia, para ele eram as Índias. E aí ele deixa ali alguns homens, né, para aprender a língua dos nativos, depois ao voltar ter essa comunicação melhor. E ele leva cerca de 3, 4 indígenas com ele, leva papagaios, araras, aves que eram exuberantes, que eles desconheciam, macacos, né, e leva o ouro que eles conseguiram de volta lá para a Espanha. Quando chega na Espanha, 1493, né, ele anuncia a descoberta dele. O rei de Portugal bate na testa e fala, mas que besta que eu fui, né? Era tudo para ser de Portugal. E aí ele
anuncia a descoberta, a rainha, o rei, né, comemoram, fazem uma festa e tudo mais, e agora ele, com o título de vice-rei, ele prepara o início da primeira colonização espanhola na América, né? E ele vai retornar para a América mais 4 vezes, que eu vou continuar essa história com vocês na próxima aula. Até a próxima, fiquem com Deus.